Nesse vídeo você vai conferir todo o passo a passo de como fazer a modelagem da blusa com manga japonesa. Por isso, eu indico você a já ter em mãos o molde base da blusa. Pode ser com pence, pode ser sem pence, e é importante que seja do seu tamanho ou do tamanho que você deseja fazer essa blusa. Meu nome é Patrícia Bordignon, aqui do canal Pátria da Costura, e mais esse passo a passo você confere agora! E antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa o seu like para ajudar na divulgação, ativa o sininho que está aqui embaixo para você não perder os próximos vídeos e aproveita para me seguir lá no Instagram e acompanhar a rotina dos conteúdos. Bom, gente, esse molde de blusa a gente pode considerar ele como um dos mais fáceis de se fazer. E se você está dando os primeiros passos na modelagem, no corte e costura, é uma ótima opção para você. Mas se não soubermos fazer a aplicação correta das medidas, o fácil acaba se tornando difícil e aí a blusa não sai. Então, vai fazendo com calma, vai seguindo direitinho todos os passos, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer e aí depois, lá no final, depois da sua blusa pronta, você vai falar, valeu a pena, tenho certeza. E para a gente conhecer um pouquinho mais desse modelo, fazer a interpretação dele, a blusa com manga japonesa nada mais é do que a extensão da linha do ombro, tá? Então ela é um pouquinho mais caidinha, um pouquinho mais comprida, com uma medida aí cerca de 12 a 15 centímetros, ela não chega a ser uma manga comprida, tá? E isso faz com que ela não tenha a cava e também nem a aplicação de manga. É tudo uma extensão aqui do ombro com ligação aqui à lateral da blusa, tá ok? Então é importante você saber disso para poder saber melhor a interpretação desse modelo, ok? Bom, então o primeiro passo é você fazer o transporte do molde base da blusa somente da parte da frente, ok? Em seguida, a nossa primeira alteração vai ser lá no final da linha do ombro. Eu vou subir cerca de 1,5 cm. Eu vou marcar e depois, com a régua, eu vou posicionar na linha do ombro da base, tá? Partindo ali do início do ombro, e vou deslizar levemente a régua até que bata nessa marcação. Então, eu vou riscar para formar a nova linha do ombro. Feito isso, eu vou aplicar agora a medida do comprimento desejado da minha manga. E partindo dessa marcação é que eu vou aplicar essa medida, ok? E para a gente achar essa medida, é muito simples. Você vai palpar e ver aonde fica o ossinho do seu ombro. Esse ossinho, pessoal, nada mais é que o final do seu ombro e o início do seu braço. Então, se você tocar, você vai sentir que você tem um ossinho aqui, por mais que seja difícil de achar, mas a gente tem ele sim. Então, imaginem que aqui é a linha do seu ombro e aqui no ossinho é o limite dele. Então, com a fita, você vai partir desse ossinho, tá? Então, vai estender com a medida até onde você deseja. Como eu já falei, essa medida ela costuma ser de 12 a 15 centímetros. Acredito que chegue aí até uns 17. Então você pode usar essas medidas, tá ok? Nesse modelo de blusa, não tem como a gente fazer com manga comprida, tá? Porque aí já é outro modelo, e aí já é um outro assunto, outros meios, que aí eu vou deixar para uma outra oportunidade para passar para vocês, ok? Obti essa medida, então, eu aplico lá na modelagem. Agora veja bem, se o seu molde base tiver pence no busto e pence na cintura, não vai ser preciso você fazer esse passo, ok? Mas se o seu molde for igual ao meu, não tiver a pence, então você vai precisar aumentar 2 centímetros na lateral da blusa. Então você começa ali prolongando 2 centímetros na cava e vai descendo por toda a lateral, ok? Mas mesmo que o seu molde tenha pence e você gosta de uma blusa bem soltinha, não tem problema caso você queira aumentar, tá certo? Então veja bem como eu estou fazendo essa transferência da linha lateral, usando a régua, para deixar ela bem certinha mesmo. Feito isso, eu vou descer agora 3 centímetros partindo da nova linha da lateral, dessa forma que você viu aí no vídeo.
então, eu vou esquadrar essa marcação, veja só. Fazendo aí como se fosse uma nova linha do busto, mas não é, tá, pessoal? Eu vou prolongar essa linha para fora do meu molde. E então, para fora dessa medida, eu vou jogar 2,5 centímetros. E em seguida, eu vou marcar 5 centímetros partindo ali do meio. Veja só como que eu tô fazendo no vídeo. E agora, com a régua de modelagem ou a mão livre mesmo, em uma linha curva eu vou unir esses dois pontos, veja só. E então eu vou riscar. Agora eu vou fechar a largura da minha manga, então eu vou alinhar esses dois pontos e vou riscar, tranquilo. Bom, e agora se ligue num detalhe bem importante. Você vai medir a distância entre esses dois pontos, que é onde fechamos para formar nossa manga japonesa, e então você vai pegar essa medida e vai somar com mais 1,5 centímetro. A minha medida aqui deu de 18,5 centímetros, então mais 1,5 centímetro, 20 centímetros. Então presta bem atenção no que eu vou fazer com a fita métrica. Então aqui eu tenho os 20 centímetros e eu vou dobrar a fita bem aqui em cima do 20. Eu vou dobrar em cima do 20, então você vai dobrar em cima da medida que deu para você. E então a gente vai trabalhar com a fita dessa forma, ok? Feito isso, você vai segurar, ó, aqui no finalzinho da fita e você vai fazer o seguinte. Você vai passar o seu braço, olha só, dentro da medida, tá? E aí você vai analisar, né? Você vai ver como que visualmente essa medida tá. Ah, eu acho que vai ficar muito largo essa manga. Ah, eu acho que ficou muito apertado. Então, nesse momento, você vai analisar e ver se você precisa fazer alguma alteração, tanto necessária ou de forma desejada, nessa questão da largura do braço. Como é um modelo mais soltinho, então a gente não tem a necessidade de tirar essa medida primeiro. Então, a gente fecha primeiro lá na modelagem e depois faz essa conferência, ok? Então analisa certinho e se não precisar de alteração, tranquilo, é só seguir com o passo a passo, ok? O próximo passo eu vou pegar a medida do comprimento total da blusa e vou partir lá do início do ombro. Aqui no meu caso deu exatamente na linha do molde base da blusa, tá? Então eu vou marcar essa medida e vou esquadrar essa medida e vou prolongar a linha. Feito isso, nessa linha eu devo aplicar 1/4 da medida do quadril mais os 2 centímetros, se caso eu aumentei a lateral, ok? Depois, em seguida, na linha da lateral eu vou subir cerca de 2 centímetros, porque a gente vai fazer uma nova linha um pouquinho acima para poder dar um efeito, tá? Esse efeito a gente vai sentir, vai ver lá quando a nossa peça estiver pronta. Então, você pode fazer a mão livre, depois você completa até que encontre com a linha reta ali de baixo, ok? Vamos então dar forma ao decote da frente. Eu vou entrar com a medida cerca de 3 centímetros, partindo ali do início do ombro. E eu vou descer cerca de 4 centímetros com o meu decote, tá? Vou marcar. Eu vou então alinhar com a régua, ou posso fazer a mão livre, e vou riscar para formar o decote da frente. E no próximo passo, a gente agora vai formar o molde das costas da nossa blusa. Então, a gente vai traçar em cima do molde da frente, certo? Eu vou então subir cerca de 1,5 centímetro ali na linha do ombro, certo? Eu vou marcar e vou ligar esses dois pontos em linha reta. Vou completar ali. E agora, partindo do decote da base, eu vou subir cerca de 5 centímetros. Eu vou marcar e então eu vou ligar em uma suave curva, uma curva um pouquinho menor. Olha só, esses dois pontos para poder formar
o decote das costas da minha blusa. Vou prolongar ali, ó, a linha para poder completar e prontinho. O molde das costas está traçado. Então, a gente agora tem frente e costas traçados juntos. E agora eu vou cortar em todo o risco que representa o molde das costas, ok? Cortadinho, belezinha. Agora a gente vai separar o molde da frente e o molde das costas. Olha só. Bom, então eu vou colocar um papel cartão na primeira camada, um novo papel na segunda camada e vou colocar o molde em cima, na terceira camada. Então, eu vou com a carretilha transferir o decote da frente, com o furador eu vou furar ali o início do ombro e vou tranquilamente transferir o restante dos riscos. É importante lembrar que a linha do busto é a de cima, tá, pessoal? E não a de baixo. Por isso que é importante a gente fazer o transporte e aí poder ter, olha só, um molde mais limpo, tá ok? No molde das costas é mais fácil ainda, a gente vai transferir só os moldes de fora, então vai ser necessário somente um novo papel. Olha só. Feito então essa etapa do transporte, a gente vai agora aplicar a margem de costura no nosso molde. Bom, então ali no decote, no ombro e nas laterais, 1 centímetro. Na barra da manga e na barra do comprimento, 1,5 centímetro. Aí vai de acordo com o tipo de barra que você for fazer. Se for menor ou maior, aí requer aí uma margem diferente, ok? E não se esqueça de colocar as informações importantes no seu molde, como tamanho, dobra do tecido, se frente, costas, enfim. Esse assunto eu já expliquei tudo bem direitinho lá no molde da blusa e ele é muito importante, você não pode esquecer. Feito tudo isso, pessoal, o nosso molde está prontíssimo para ser cortado no tecido. Então é isso, pessoal, o nosso molde da blusa com manga japonesa está prontinho e eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido muito com essa aula. Guarda o seu molde aí, que vem novidades com ele por aí, aguarda. Um grande beijo a cada um de vocês, a gente se vê no próximo vídeo e não esqueça, curta, comenta e compartilha essa aula. Fique com Jesus, Ele te ama. Tchau!